processo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Aleluia. Quem almoçou bem hoje, diga amém. Tem alguns churrascos que nem acabaram ainda, né, gente? Glória a Deus. Mas que bom que você está aqui. É uma alegria estarmos na casa do nosso Pai. Quero aproveitar e já, não tardiamente, porque foi uma das primeiras coisas que eu fiz hoje no nosso grupo de WhatsApp da igreja, mas eu quero aqui parabenizar todos os pais pelo seu dia. Aleluia. Eu não sei como é ser mãe, mas eu sei como ser pai. Então eu quero valorizar os pais nessa noite. Quantos pais temos aqui? Levante as mãos. Quantos pais estão assistindo? Levante a mão. Olha quantos pais assistindo também. Aleluia. E eu queria te parabenizar pelo seu dia. Amém? No final das contas, o presente, o churrasco, é a gente que paga mesmo. Valeu a intenção, né? Mas eu sei que não, eu sei que tem mulheres aqui que também trabalham, têm o seu próprio dinheiro e deram um jeito de dar um presente para os seus pais, não seus maridos, né? Seus pais. Mas mais do que qualquer presente, claro que a minha mãe sempre dizia isso, né? Eu convivi muito mais com a minha mãe do que com o meu pai. Eu perdi meu pai aos 12 anos de idade e a minha mãe não. Minha mãe foi bem depois, graças a Deus. Eu acho que com 33, mais ou menos. E aí ela dizia, quando a gente chegava no Dia das Mães, e aí levava um presente para ela, eu falei, filho, não precisava do presente. Eu falei, então tá, mãe, então esquece. Não, já que você trouxe, me dá também um abraço, né? Não é pelo presente, eu sei, mas ele ajuda. Mas eu quero de verdade glorificar a Deus. Você já parou para pensar que Deus, Ele deu a meros mortais como nós a capacidade de gerarmos outra vida, coisa que só Ele podia fazer? A natureza faz isso, né? Os animais, as plantas. Mas eu estou falando de vida humana. Estou falando do ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. No final das contas é Deus que faz tudo, mas Ele nos deu o privilégio de participar desse processo. Então, numa união amorosa, homem e mulher, que não dá para ser de outro jeito, né, gente? Vocês entenderam, amém? Tem que ser homem e mulher. E aí homem e mulher se unindo, né? Ali uma outra vida nasce. E aí Deus deu às mulheres e aos homens, e como hoje estão falando Dia dos Pais, né? Deus deu aos homens, aos pais, a capacidade de de reproduzirem a vida. Isso é coisa que Deus nos privilegiou. E se eu estiver falando para algum pai que por algum problema ou alguma incapacidade, nós estamos falando de um Deus que é milagroso, que resolve tudo, mas eu estou falando também para alguns pais que gostariam de gerar um filho biológico e por alguma insuficiência, incapacidade meramente biológica, física, isso não acontece. E a gente sabe, na verdade, que existem maneiras muito humanas de serem pais. Existem pais não biológicos que amam aqueles que de fato e de verdade podem chamar de filhos, porque dão a eles todo o carinho, toda a atenção, tudo o que eles precisam, direcionam na vida. E se a gente fosse discorrer sobre esse assunto hoje, a gente iria, né? Que não é o caso de hoje, apontar diversos exemplos aí na história de pessoas que foram criadas por pais não biológicos, mas foram amados, direcionados e preparados para a vida de uma forma tão brilhante que marcaram a história. Então ser pai é muito mais do que participar de um momento, de um ato sexual que vai gerar uma vida. Haja vista que o homem mais brilhante que já pisou essa terra, ele teve um pai que não era biológico. José não participou da gestação
de Maria no nascimento de Jesus, mas foi um pai por ele honrado até a idade própria, e a partir dali, quando a história aponta que José já havia falecido, Jesus honrou a sua mãe e ajudou a criar os outros irmãos que eram mais novos, e eles sim tiveram a participação ativa, física de José, e no momento oportuno Jesus começa o ministério. Mas ele honrou o seu pai e o reconheceu como pai porque teve um pai. Amém? Jesus teve um pai, e o pai dele, humanamente falando, foi José. Então, uma salva de palmas a todos os pais aí. Aleluia! Glória a Deus! E agora para os solteiros que um dia vão ser pai também. Aleluia. Sem pressa, tá solteiro? Sem pressa, vai devagar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. Sim, nós vamos ler sobre a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Eu quero ser bem sincero em dizer que eu não pretendo me esticar muito no tempo hoje, ser bem objetivo, porque as crianças prepararam uma homenagem para os pais aí, a gente quer dar um tempo especial para elas aí, né? Diz assim a palavra do Senhor. A parábola do filho pródigo, versículo 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado ele tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Tome o seu lugar, por favor. Irmãos, pela graça de Deus, sou pai de 3 meninas. E já disse para vocês uma vez, essa semana novamente, mas eu faço isso com muita educação. Já fui interpelado algumas vezes por alguns que fazem piada, né, com isso. Quando eu digo que tenho 3 filhas, 3 meninas, e fechou a fábrica, né, gente? Não estou dizendo que fechou a casa, Deus é que sabe, né? Se no caminho da vida Deus nos preparar alguma surpresa, a nossa casa está aberta. Mas a minha esposa não, humanamente dizendo, ela já não vai gerar mais. Mas algumas pessoas já chegaram para mim e disseram: uau, quer dizer que você abriu uma fábrica de artigos finos para cavaleiros? Eu falei: sim, claro, para cavalheiros, não para cafajestes, né? Porque eu sei quanto custa. Eu sei, eu sou um dos pais que sabe quanto custa uma noite acordada para cuidar da febre de um filho ou de uma filha. Eu sei quanto custa ver a esposa trabalhar o dia inteiro e chegar no final no início da madrugada, final de noite, início de madrugada, a filha está ardendo em febre, com alguns sintomas bem esquisitos,
e o pai dizer: fica em casa, mulher, não precisa, deixa que eu mesmo levo ela para o hospital. E aí ir para a emergência, passar a noite com a filha e chegar em casa com o dia já amanhecendo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é fazer uma mamadeira sem nunca ter feito antes na vida. Eu sei o que é puxar o vômito para trocar uma fralda de popô. Eu sei. As mulheres fazem isso com muita facilidade, mas acredito, para os homens é uma das piores coisas da vida. Mas eu sei o que é fazer isso, né? Inclusive no início a gente não sabe o que é aquilo. Eu falei: meu Deus, tão novinha, será que ela comeu um chiclete? O que ela comeu? Piche? O que houve? E a gente vai se acostumando com aquela coisa. E a gente tem que aproveitar a fase do popô molinho, porque depois que ele fica mais pastoso, a coisa piora exponencialmente. Mas a gente sabe, todo pai aqui, eu não estou me promovendo aqui não, tem pais melhores do que eu nessas coisas, cozinham melhor, né? Ou cozinham, porque eu não cozinho nada. Então tem pais que sabem cozinhar, tem pais que sabem cuidar dos filhos de maneira brilhante. E então, falar nessa noite de Dia dos Pais é uma coisa que nos enobrece, né? Ontem eu estava no aniversário de uma menina da nossa filial de Belfor Roxo, e no momento de partir o bolo me deram a oportunidade para orar pela menina. E aí eu, na frente de todo mundo, agradeci a oportunidade. Para mim é sempre uma honra. Até é a filha do pastor Fabrício, né? A mais novinha, a Faiane. E aí eu já tenho estado presente nos últimos 3 ou 4 aniversários seguidos, tenho orado por ela sempre. Mas ontem eu falei: não, amanhã é Dia dos Pais, e eu gostaria que o próprio pai orasse pela menina. Não que ele não faça isso sempre, né, irmãos? Mas é porque a Bíblia diz, no último versículo do Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 4, no último versículo, diz que o Senhor, quando viesse, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Veja bem que antes que o texto fale que o coração dos filhos... tá ali, não deixa, né? Não deixa eu mentir. Eu nem quero. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja que o texto, antes de falar do coração dos filhos se convertendo aos pais, ele mostra qual é o caminho natural. A primeira coisa é o coração dos pais se converterem ao coração dos filhos, ou se converterem aos filhos. O exemplo é nosso. O exemplo é dos pais. Sempre vai ser assim, né? Essa é uma responsabilidade bíblica, mas também na vida muito prazerosa, porque a gente torce pelos nossos filhos, mas ficar na torcida não é tudo. A gente tem que estar à frente, pegar pela mão e falar: olha, eu sei de tudo que você passa. Ser pai ou pais de adolescentes é um desafio muito grande. Eu tenho vivido isso de poucos anos para cá. É diferente de ser pai de crianças. Ser pai de bebês, ser pai de crianças, depois ser pai de adolescentes e jovens. Mas nós fomos adolescentes. Nós fomos jovens. Fomos ou não fomos, Eduardo? Né, Cadu? Fomos jovens. E hoje, na verdade, a gente sabe exatamente as lutas que eles têm, que eles enfrentam. E a gente tem que mostrar autoridade em amor, mostrar autoridade em respeito e dar um exemplo e falar: olha, não adianta, porque como adolescentes que fomos, a vida vai passando e chega na idade da adolescência, da juventude, a gente acha que sabe mais do que os pais. A gente se acha no direito de ignorar o conselho dos pais, achando que a gente já sabe até mais do que eles. E quando a gente casa, a gente vê que desperdiçou a oportunidade de parar de ser bobo e ficar mais tempo parado perto deles, ouvindo conselhos. Isso vai fazer falta lá na frente, mas é assim: adolescência, juventude, todas as fases da vida. E hoje eu estava de novo olhando a foto do meu pai, que eu perdi com 12 anos de idade, e lembrando de alguns fatos importantes que eu tive o prazer
de viver com ele e relembrando de algumas coisas. É claro que a emoção aflora e tudo mais, porque quando eles se vão, continuam sendo nossos pais. Só que agora sem o privilégio da gente chegar perto, ou fazer um telefonema, ou mandar uma mensagem, ou fazer uma visita, né? E ouvir conselho. Não temos mais isso. Mas hoje eu estava procurando uma palavra para falar sobre ser pai. E a gente acha na Bíblia muitos exemplos bons, né, de pais que acertaram, e alguns exemplos bons de pais que erraram. Como assim, pastor? Sim, porque mesmo os pais na Bíblia que erraram são para nós um exemplo bom, o exemplo do que não se deve fazer, né? São muitos pais na Bíblia, pais biológicos, pais como José, que não era pai biológico de Jesus, mas soube com certeza ensinar para ele tudo o que ele sabia humanamente falando. E nisso a gente também, claro que não é mensagem de hoje, mas a gente vê a humildade de Jesus de se colocar debaixo da autoridade de um homem e aprender com o homem que ele mesmo, como Deus, havia criado. Vê que, irmãos, que é isso? Que humildade é essa? Isso é um exemplo para os filhos que, quando conseguem galgar algum degrau melhor na vida do que o próprio pai, se ensoberbecem, sabe? Ficam metidos a besta mesmo, esfregando na cara do pai que eles sabem mais, que eles alcançaram mais. E se esse que é pai não tivesse participado, ele sequer teria vindo ao mundo. Estava um dia conversando com uma pessoa que é militar e falando de um exemplo desse, de um pai que o máximo que ele chegou foi a cabo da Marinha, e depois que o filho chegou a terceiro sargento, ele recebe do filho em casa, não no quartel, em casa, quando ele está consertando algo na casa, e o filho ainda solteiro, mas já terceiro sargento, e ele pede uma ferramenta para o filho. Ele olha para ele e fala: está pensando, está falando com quem, cabo? E saiu, e ignorou. Isso foi uma grande tristeza para o coração daquele pai, a tal ponto, irmãos, que os últimos anos da vida daquele homem, ele pediu permissão para morar no quartel, porque já ficou insuportável a convivência. E aí a gente vê Jesus, que era filho de José, mas que antes de ter se humanizado e vindo ao mundo como filho de José, mesmo sem a participação humana, física de José, porque ele era Deus que deu a vida a José, e se torna humano como filho de José e se submete a ele a aprender. Rapaz, você pode ser um engenheiro e o teu pai um servente de obra, mas ele sempre vai ser o teu pai. E se a Bíblia não mentir, a desonra aos pais tem sido a causa de muita gente perder a vida prematuramente, tá? Que a palavra de Deus diz, já em Êxodo 20, quando começa lá os 10 mandamentos, diz que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E a recíproca é verdadeira. O último levantamento que eu estava vendo, no Brasil, a maioria das mortes tem ocorrido entre 21 e 29 anos. Claro, eu não estou ignorando a pandemia, estou falando de outras causas de morte, inclusive envolvendo drogas, envolvendo armas de fogo, envolvendo acidentes em decorrência do uso de bebida alcoólica e drogas na direção. Então vê que muitos jovens, que na sua grande maioria, né, ignoram os ensinos dos pais, têm pagado com a própria vida, mas isso é bíblico. Mas graças a Deus que nós estamos lutando. Pastor, eu conheço exceções. Exceções sempre existirão, mas eu estou falando de regra. A Bíblia não trabalha com exceções. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Posso ouvir um amém? Então assim, queridos, procurando alguns exemplos de pais, eu me deparei nessa tarde com o pai do filho pródigo. E eu quero falar 4 coisas muito básicas sobre esse pai.
A primeira delas é que um dia esse pai é surpreendido pelo filho mais novo, que chega para ele e pede a sua parte da herança. Ele é surpreendido pelo filho que diz assim: pai, dá-me a minha parte da herança. Sem muitas explicações. E ali a gente olha para o texto e vê que o pai era um fazendeiro, porque o filho pede a parte da fazenda. Então o pai era um trabalhador, um pai, um fazendeiro. E além de ser um homem trabalhador, ele tem uma outra qualidade nesse texto. Logo de cara, ele é um pai justo. Se a gente quer seguir o exemplo desse homem, vamos pegar essas duas características aqui: um pai trabalhador e um pai justo. Por que justo? O trabalhador está na cara, porque ele é dono de uma fazenda. Você quer saber o que é trabalhar? Vá para a roça, vai cuidar de uma fazenda, ou passa alguns dias numa fazenda. Os meus pais vieram do interior. A minha infância toda foi passando férias no interior do Espírito Santo, onde meus pais foram criados ali. Inclusive, quando eles casaram, continuaram morando. Acho que até a pastora Ângela nasceu no interior do Espírito Santo. E depois do pastor Gerson, né? Que aí agora eu teria que fazer a conta, que eu acho que é do 6º filho para cá. Somos 11, aleluia. Do 6º filho para cá foi já no Rio de Janeiro, já na cidade grande chamada Nova Iguaçu. Vocês conhecem, já ouviram falar? Nova Iguaçu? Então, uma cidade evoluída, abençoada, glória a Deus. Posso ouvir um amém? Claro que é. E aí até a pastora Ângela foi no interior, a gente passava as férias lá. E eu lembro ainda que vi a casinha de estuque, onde eles moraram. E aí, meu irmão, hospedado na casa dos nossos tios durante todas as férias. Acordar às 4 da manhã, nós não, eles. Acordar às 4 da manhã, os maiorzinhos indo para a roça para cultivar. Era lavoura de subsistência, né? E os outros irem, os mais novos, ordenhar as únicas 2 ou 3 vaquinhas lá da fazenda. E aí, quando a gente acordava, o almoço estava pronto. 9 da manhã. E aí não tinha luz elétrica, energia elétrica. Então você imagina, a vida na fazenda é uma vida de muito trabalho. E esse pai, como meus tios que ainda moram no interior, que ainda cuidam da roça, irmãos, tem muito trabalho. Esse cara era um trabalhador. Não dá para a gente ensinar alguma coisa para os nossos filhos que nós não somos. Tem que ser pelo exemplo. E esse cara nos ensina a sermos pais trabalhadores. Ensina o teu filho, a tua filha, o quanto as coisas custam, para que saibam valorizar. Eu sei que a gente tem aquela ânsia. Não, eu tenho que dar para os meus filhos tudo o que eu não tive. Irmãos, eu já dou para as minhas filhas o que eu nunca tive. Eu acredito que vocês também. Mas mais do que isso, a gente não pode fazer dos nossos filhos, sabe, pessoas consumistas e um tanto quanto irresponsáveis, que não sabem o valor das coisas. Você ensina o teu filho a ser dizimista com a mesada que você dá para ele? Você ensina o seu filho, a sua filha a serem ofertantes? Não, pastor, eu já sou. Eu e a mãe dela ou dele já somos, então ele não precisa ser. Precisa sim. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você ensina o teu filho a poupar? Os nossos pais não tinham isso. Meu pai ganhava um salário mínimo, que tinha um poder de compra maior do que o de hoje. Eu sei que sim, mas era um salário mínimo para cuidar de 11 filhos. Eu passei a minha infância toda sem saber o gosto de um choquito, porque não podia. Entre comprar uma caixa de sucrilho e um pacote de arroz, vai o pacote de arroz, filho. Claro. Mas eu não tenho nenhuma mágoa com meu pai. Eu sei perfeitamente hoje que ele fez tudo o que ele podia. Você pode dar um choquito para o teu filho, uma caixa de sucrilho, mas quando você der a mesada, que seja 10, 20 reais, o que for, fala para ele, ensina para ele o princípio do dízimo, da fidelidade a Deus. E ensina para ele a importância de poupar dinheiro. A Manu tem um cofrinho com as moedas.
As meninas têm uma poupançazinha que elas fazem com a parte do dízimo. E se não fizerem, vai ficar sem. Vai sobreviver do presente do pai no final do ano, mas eu já avisei que esse ano é a poupança delas. Então, irmãos, eu estava conversando com um pastor, e esse pastor me disse uma coisa muito interessante. Ele contou que a filhinha chegou para ele e falou: pai, me dá uma galinha. Eu falei: minha filha, para que você quer uma galinha? E ela disse: a mamãe compra uma dúzia de ovos toda semana. Eu vejo o moço passar aqui e ela compra ovos. Se o senhor me der uma galinha e ela colocar um ovo todo dia, no final de 15 dias eu vou ter pelo menos uma dúzia de ovos. Eu vou vender para a mamãe. E ele comprou a galinha no cantinho do quintal, fez um cercadinho, ela cuidou da galinha. E cada ovo que a galinha botava, ela guardava, e quando juntava lá uma dúzia de ovos, ela chegava para a mãe e vendia a dúzia de ovos para a mãe. E pegava aquele dinheiro e falou: pai, daqui a pouco vai dar para comprar outra galinha. Espírito empreendedor. E a gente tem que fomentar e ensinar isso para os nossos filhos. Sabe? Não é serem meros consumistas, desenfreados, desembestados, irresponsáveis. Meu irmão, eu sei que se nós tivéssemos dinheiro aqui para dar um dinheiro para o recreio, para a merenda do filho, vou dar R$100 para gastar. Irmão, na boa, o que uma criança de 5 anos de idade vai comprar no recreio todo dia com R$50? Para que isso? Por mais que os pais tenham. Deixa eu contar para vocês um lance que aconteceu conosco alguns anos atrás. Não posso falar o nome, acho que pediu para não falar o nome. A filha do meio, eu não falei nome. Um dia ela aparece em casa, fomos buscar no final da aula, e ela chega em casa com uma pulseirinha, com um cordãozinho, com um bombonzinho. Eu falei: o que é isso? Lá no colégio vende. Eu falei: mas eu não te dei dinheiro. Chamei a mãe não deu dinheiro. Aí procuramos, porque a gente deixa dinheiro lá, sabe, em cima do móvel. Ninguém pega. Dinheiro é do pai e da mãe. Ninguém pega. E eu olhei, o dinheiro estava lá. Eu falei: onde você pegou o dinheiro? Ela começou a chorar e tal. Eu falei: não vai me comover, não. Onde você pegou o dinheiro para comprar isso aí? E ela falou: me deram. Não foi eu, a minha coleguinha me deu. Aí a mãe não quis acreditar. Eu falei: peraí. Fechei a porta do quarto, olho no olho. Olhei para os olhos dela e falei: eu não vou te bater, você sabe disso. Eu só quero que me fale a verdade. Com que dinheiro que você comprou isso aí? Ele falou: não foi eu que comprei. A minha coleguinha, o pai e a mãe dão dinheiro, e ela na hora do recreio comprou para mim, para fulano e para Beltrano. Eu falei: é mesmo? Qual o nome dela? Ela pensou e lembrou o nome da amiguinha e falou: beleza. Falei: pode ir brincar. Nem de castigo vai estar. Falou a verdade, não merece castigo, né? Mas é claro que a gente foi investigar. E a gente ligou para o colégio e a professora confirmou que uma menininha daquele nome era filha de um casal de empresários de Nova Iguaçu que estudava no mesmo colégio, na mesma salinha que ela. E todo dia, eu estou falando de coisa de quase 10 anos atrás. Ou já tem 10 anos, tem 10 anos já. Chegava com R$50 todas as manhãs para gastar com o que quisesse. Uma criança de 4, 5 anos, há 10 anos atrás, em Nova Iguaçu, R$50 todos os dias. E você vai me dizer assim: mas pastor, os pais têm muito dinheiro. Mas está ensinando o quê? Que o dinheiro vem fácil. Toma R$50 todos os dias para uma criança de 4 anos ir na cantina do colégio e esbanjar com os amigos. Às vezes os erros dos filhos são apenas reflexo da nossa irresponsabilidade. São apenas o reflexo da nossa falta de critérios, de educação. Porque se eu pudesse dar R$50 todo dia para gastar na merenda, eu daria 20. Um dia sim, um dia não. E mostrar que, olha, é como você vê que hora que o papai sai de casa, sabe com o que o papai trabalha, sabe o que a gente faz. Irmãos, orçamento familiar, o filho tem que estar sentado ouvindo quanto que as coisas custam e como que a vida funciona.
Se você dá 10 reais para o teu filho de mesada, ensina para ele que ele precisa devolver ao Senhor R$1, pelo menos é o dízimo, separar mais uns R$2 para dar de oferta ao longo do mês e ainda guardar mais 20% a 30% daquele valor para ter uma poupança no final do ano. Se não for assim, parabéns, estaremos ensinando os nossos filhos a serem irresponsáveis com o dinheiro. Amém? Mas aí quando eles chegam na idade adulta, eles vão pegar na juventude para a idade adulta, vão pegar todo esse ensino e vão decidir o que fazer da vida deles. Mas que você ensinou, você ensinou. Que eu ensinei, eu ensinei. Agora, o que eles vão fazer com isso? Quando estiverem adultos, é a escolha deles. A gente não pode mais interferir. Veja bem, esse garoto chega para o pai e fala, me dá metade da fazenda. E aí o pai é um trabalhador, porque tinha uma fazenda, e se o cara fosse um desregrado, ele não teria uma fazenda. Ele teria no máximo uma chácarazinha, no máximo um pedacinho de terra, plantando um arroz na segunda para comer no domingo. Mas ele tinha uma fazenda. Isso dá trabalho, ele era um homem trabalhador. Amém? E ele era justo por quê? Porque o mais novo pediu a parte da fazenda. Ele deu para os dois. Diz o texto que ele deu, e ele repartiu por eles a fazenda. É assim que termina o versículo 12. Repartiu para os dois. Justo. Se um vai pegar a parte da fazenda, eu entrego para o outro também. Nós olhamos muitos exemplos na Bíblia de pais que erraram porque não foram justos com os filhos. O que um recebe, o outro recebe. Não pode ter diferença. Você já imaginou se o nosso Pai, olha para mim, celestial, fizesse acepção de filhos? Não, esse me obedece mais, esse me obedece menos. Eu amo mais esse, amo menos aquele. Esse é mais parecido comigo, aquele não. Então é o seguinte, vai chover em cima desse e aquele ali é só sol na moleira. Não, a Bíblia diz que sol, chuva, vento, sombra, vem para justos e injustos. O quintal do trabalhador, e nós temos uma terra tão abençoada aqui no Brasil, que no quintal do trabalhador, se tiver um pedacinho de terra e ele plantar uma semente de couve, nasce. Se ele plantar tomate, nasce. E se o preguiçoso também fizesse isso, ele ia ver que também nasce se ele plantar. A terra abençoa todo mundo, só que uns usufruem e outros se queixam. Amém? Então fala comigo, esse pai era trabalhador e justo. E tu acha que como ficou o coração do pai quando o filho foi embora? Rachado, arrebentado, triturado. Eu não consigo imaginar. Ver um filho, o mais novo, prematuramente sair de casa, deixar o pai, todo o conforto da fazenda, todo o ensino que recebeu, toda a proteção que ele tinha, toda a regalia para poder viver dissolutamente. O texto fala isso, dissolutamente. Foi viver como um vagabundo irresponsável. Torrou toda a parte da fazenda que ele recebeu com os amigos. Enquanto tem dinheiro, tem amigos pra caramba. Dinheiro acabou. Para piorar, o lugar onde ele estacionou, veio uma fome. E aí ele viu o quanto custa a vida. Deixa eu dar uma palavra para solteiros aqui. Você tem todo o direito de um dia querer sair de casa antes do casamento, se você quiser. Você tem todo o direito de um dia... Estou falando para quem está assistindo pela internet, para quem está aqui. Não estou aconselhando fazer isso não. Existe um tempo certo. Rapaz, se você soubesse como é bom estar na casa do pai, não vai ficar lá até os 40 também não, pelo amor de Deus. Mas quando chegar a idade ali, que você se interessar por alguém, vai trabalhar, vai, começar a organizar a sua vida, e aí de repente vai casar, eu aconselharia aí entre os 22 a 25 anos, um conselho meu, tá? Pode ser antes, eu casei com 21 e alguns meses, mas tínhamos como nos manter. E aí a gente abraçou a vida de casado e estamos aí, vamos fazer 25 anos de casado, próximo dia 28 de dezembro. Né? A campanha do 12 de junho agora está dando lugar à campanha de 28 de dezembro. Bodas de prata dos vossos pastores. Então...
Mas o solteiro que gosta de dizer que na casa do pai ele não tem liberdade, que na casa do pai ele não pode fazer mais o que ele quer, que na casa do pai tudo é regrado, que o pai reclama das lâmpadas que ele deixa acesa, que o pai reclama do tempo que passa embaixo do chuveiro elétrico ligado, que não sei o que, tudo bem, tem todo o direito de sair. Como a gente tem o direito de ir e vir constitucionalmente garantido. Só que esse cara saiu de maneira irresponsável para viver dissolutamente. E quando acabou tudo, acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou o sustento, veio a vergonha de ter esculachado o pai na hora de sair. Esculachado que eu digo, desonrado o pai na hora de sair. E aí vem a vergonha, mas ele fala, não, eu sou capaz de me manter. O único emprego que ele conseguiu, porque a cidade, a região toda estava debaixo de uma crise de fome, foi apacentar porcos. E aí ele chegou na bancarrota. Quando ele olha para os porcos, ele começa a salivar com a comida que os porcos comiam, né? E aí ele fala, eu vou ter que voltar para a casa do pai. Mas o que eu quero dizer para os solteiros é o seguinte: não é fácil, não é fácil. Mesmo quando você faz tudo direitinho, não é fácil. Porque a gente está acostumado, irmãos, como solteiros, né, a estar morando na casa dos pais, e aí a comida é feita, a compra é garantida, as contas são pagas. Sair da casa dos pais, o casamento também é um desafio, porque agora as contas são tuas, as compras você que tem que fazer, roupa suja é você que lava, né? Se não quiser andar amarrotado é você que passa. Então isso tudo faz parte da vida. Isso tudo é um processo bonito da vida. E não adianta depois querer falar, porque papai... Não, filho. Mesmo para quem faz tudo certinho, é uma mudança muito bonita, brusca, bacana. Então, se eu pudesse dar alguns conselhos, eu vou fazer isso mais para o culto da família, mas se eu pudesse dar alguns conselhos, é o seguinte: bonitão, você gosta de andar bem passadinho, roupinha limpa? Começa a olhar direitinho como é que a sua noiva faz hoje na casa dos pais dela. Você gosta da casa limpinha? Vê como é que é ela ajudando os pais em casa, porque é assim que a tua casa vai ser, e é assim que você vai andar. Quando vocês casarem, e ela começar a cuidar das tuas coisas. Amém? Não estou aqui, de maneira nenhuma, rebaixando as mulheres ou limitando o papel das mulheres, de que elas são as que cuidam da casa, da roupa e da comida. Não, mas as mulheres têm muito mais jeito com isso, e 99% das famílias, as mulheres é que administram isso, ou contratam alguém, ou elas mesmas fazem. Mas eu quero saber, é só um conselho que eu te dou, né? Para você não ter um choque ainda maior, porque choque vai ter. Uma nova casa, uma nova estrutura, isso daí é normal. Qualquer choque de mudança é necessário, vai acontecer. Mas para o choque não ser pior, em 220, delta, estrela, triângulo, na linguagem dos eletricistas de plantão, para o choque não ser com a corrente mais intensa, filho, olha essas coisas, para você não ter susto depois. Está na bênção? Mas era um pai trabalhador e justo, mas também era um pai intercessor. Porque eu tenho a certeza que quando o filho foi embora, ele ficou, mas ficou intercedendo. Ele ficou, mas ele ficou orando. E aí esse pai nos mostra que a intercessão é um papel dos pais. Sim, Senhor. Escuta isso. Nós viemos de uma cultura evangélica, neopentecostal e já pentecostal, que é o seguinte: homem é pregador, é professor de escola dominical. Estou voltando um pouquinho dos tempos aí, tá? Eu me converti há quase 35 anos atrás. Onde, não, quem prega é homem. Mulher, não, mulher dirige círculo de oração. Então é como se fosse mais ou menos assim: a mulher ora e o pai prega e ensina a Bíblia. Na verdade, não é nada disso. Oração e Bíblia e jejum e consagração e vida com Deus é para todo crente, irmão. Tenha você útero ou não, mulher ou homem, isso é para todo crente. Então o pai, aqui não aparece. Sabe por que aqui não aparece? Vou dar uma canja aqui.
Rapidinho. Por que aqui nesse texto não aparece a figura da mãe? Porque o capítulo 15 de Lucas inteiro é falando sobre os três. Mulher, homem, ou seja, a mãe, o pai e o filho. Se você voltar na parábola anterior, que fala da dracma perdida, você vê uma mulher que perdeu a moeda dentro de casa, a dracma, e ela acendeu a luz e varreu toda a casa até que o valor em dracma fosse encontrado. Então, o papel da mulher, o papel do pai e o papel do filho. Está tudo aqui em Lucas 15. A Trindade também aparece aqui, aí é outra história, não é o caso de eu comentar aqui. Então aqui aparece o pai intercede. Você é pai, você ora pelos teus filhos. Você é o sacerdote da tua casa, rapaz. Você tem que orar pelos teus filhos. Eu já entreguei eles nas mãos de Deus. Faça isso todos os dias. A Bíblia diz que Jó, quando via os filhos se reunirem para festejar, ele sacrificava ao Senhor e orava por eles, para que se porventura eles cometessem algum pecado, já estivesse coberto pela sua intercessão. Veja bem, um pai orando pelos filhos. Agora, se tu não ora nem por você, se eu não orar nem por mim, como que cobrirei meus filhos de oração? É tempo de nós, pais, assumirmos esse papel. Esse era um pai intercessor. Por que eu sei disso? Porque por causa da intercessão desse pai, Deus age na vida desse garoto. Deus age. Você que já teve um filho, que já saiu de casa, continua orando, porque a oração de um pai e a oração de uma mãe tem o mesmo valor. E a oração desse pai fez com que a mão de Deus alcançasse aquele garoto. Sabe qual era o sonho desse pai? É ver o filho voltar para casa mais maduro, arrependido, consciente. Era o sonho desse pai. Você concorda comigo? Amém? Amém ou não amém? Era o sonho desse pai. Meu Deus, faz alguma coisa, Senhor. Move a tua mão lá na região onde ele está. Senhor, faz o que for preciso. Mas mostra para ele que aqui na casa do pai ele tinha tudo que ele não tem lá. Que aqui na casa do pai ele vai poder ser o que ele não é lá. Ele vai poder ter amigos que o abandonaram lá. Eu tenho certeza que essa altura do campeonato o dinheiro acabou, os amigos foram embora. Age de alguma coisa. Ele está intercedendo. E o sonho dele qual era? Que ele volte para casa. Mas eu quero ele, Senhor, maduro, arrependido e consciente. E Deus ouviu a oração do pai. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Deus continua ouvindo orações de pais aí. O garoto se conscientiza. A Bíblia fala que ele caiu em si. Ele volta para a casa do pai, mas com um temor. Ele ensaia um discurso. Eu vou chegar diante do pai e vou dizer que pequei contra o céu perante ele. Já não sou digno de ser chamado nem filho. Que ele me contrate como um dos trabalhadores da fazenda. É isso que eu vou fazer. Mas além do pai ser um homem trabalhador, justo e intercessor, ele também era um pai perdoador. Quando o filho veio, de longe viu a fazenda, o pai vai ao encontro dele. Se lança ao pescoço dele, o beija, e aí o filho, pai, rapidinho, pega um papel do bolso e fala: eu escrevi uma mensagem para o senhor. Era um domingo, dia dos pais, então ele aproveitou e falou: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus trabalhadores. Para com isso, rapaz. Agarrou ele de novo no pescoço, levou ele para dentro da fazenda, pediu que matasse um cevado, pediram que trouxesse roupas novas, calçasse os pés, botasse um anel no seu dedo, porque o meu filho estava morto e reviveu. Era um pai perdoador. Não vai valer nada para a gente se apenas olhar para os nossos filhos que erram e mostrarmos para eles que somos o paizão justo. Agora sofre o teu pecado. Agora problema é todo seu. Tu saiu de casa porque tu quis. Tu me desonrou porque você desonrou. Então, não. Nós precisamos ser exemplos em tudo, inclusive
no ato de perdoar. Nós sabemos que os filhos erram, os jovens erram. A gente ensina para que eles não errem tanto. Mas jovens às vezes erram, porque nós fomos jovens, sabemos disso. Mas eu fiz uma outra descoberta nos últimos dias, que além dos filhos, os pais também erram. Eu vejo filhos que às vezes tentam se reaproximar dos pais. Porque veja bem, irmãos, não precisa que o filho saia de casa para que a gente perca o controle. Às vezes o controle pode ser perdido com ele dentro das quatro paredes. Mas às vezes o pai não consegue se aproximar do filho. E não permite que o filho se aproxime dele. Seja um perdoador, meu irmão. Seja um perdoador. Eu não vou falar para vanglória. Eu sou um cara orgulhoso, como homem, como todo homem é orgulhoso. Mas eu já tive a hombridade de pedir perdão para as minhas filhas algumas vezes. Porque reconheci, não retirando o que falei, mas reconheci que pus tempero demais nas palavras. Pus tempero demais nas atitudes. Bater não, nunca fiz. Mas pude botar tempero demais. E aí tive que reconhecer isso. Chamar no canto e falar. Irmão, como é difícil, cara. Como é difícil. Mas chamar no canto e falar, eu exagerei, desculpa, me perdoa, não era para tanto, mas continua o que eu falei, tá? Pensa direitinho, só estou te pedindo perdão pela forma como eu falei. Não precisava ser tão rude assim. Isso não me custou um dente, uma unha, um dedo, um braço. Eu tenho certeza que, pelo contrário, isso vai ensiná-las lá na frente a fazerem a mesma coisa com os filhos. Isso não vai dar para elas, quando assistirem essa mensagem, nenhuma vantagem em relação a nada do que eu falar. Mas isso me enche de orgulho em saber que o Espírito Santo é maior do que a minha prepotência, do que a minha infalibilidade papal, que na verdade não existe. E aí, além de ser perdoador, esse cara também é instrutor. Quando ele abraça o filho mais novo, traz ele para dentro e a festa começa, o mais velho chega e fica, sabe, que barulho é aquele? Aí alguém diz, é uma festa. Festa de quê? Teu irmão voltou, vamos lá. Ele falou, negativo, eu não entro aí. Nessa festa eu não entro. Aí o pai fica sabendo disso, o pai sai da festa para poder falar com o filho mais velho. Ei, rapaz, o teu irmão estava morto e reviveu. Vem, mas o senhor nunca fez isso. Não, pelo contrário. Aí ele tem que explicar para o filho. Você lembra que quando o teu irmão pediu a parte da fazenda, eu dei para vocês dois? Ele pegou a parte e gastou. A sua parte ainda está aqui, mas eu já entreguei para vocês dois. Então, na verdade, o que você pensa que é meu, eu já te dei. É teu. Se a gente parar para pensar um minutinho, a gente vai ver que aquele tempo todo o pai agora estava trabalhando para os filhos. Porque se lá no início ele pega a fazenda, dá a parte para o mais novo e dá outra parte para o outro que tem direito, ele agora está trabalhando para os filhos. E aí eu te pergunto, não é o que a gente faz? Porque quando a gente tem filhos, a gente agora trabalha para eles, irmãos. É uma coisa meio doida. Mas hoje eu não olho para a casa onde a gente mora dizendo minha casa, eu falo a casa das minhas filhas. Eu já cuido da casa pensando nelas. Falei, daqui a pouco elas casam, amor. A gente não vai precisar de uma casa tão grande. A gente vende isso aqui, dá para comprar um apartamento para uma, dá entrada para outra. Aí nós, não, a gente dá um jeito, a gente vai conseguir também. Já é delas, porque a gente já trabalha para os filhos. Isso é natural. A gente já pensa, acabou de pagar o aniversário de 15 anos de uma, e aí já chegou a outra, falei, meu Deus do céu, e aí a gente pagou, e agora estão pensando em quê? Adivinha? Metade da festa de casamento, porque a outra metade deixa o noivo comigo. Não, mas é verdade, a gente acaba uma parada, já pensa em outra. Nós trabalhamos para os nossos filhos.
Como Jesus falou assim: o meu Pai trabalha desde o princípio até hoje. E tu acha que Deus trabalha para quem? Para os seus filhos. O pai fez uma grande revelação com as últimas palavras para o filho mais velho. Ele falou: rapaz, tudo que é meu é teu. Se tocou? Que quando teu irmão mais novo foi embora, eu dei a parte da fazenda para ele, dei a outra parte para você. Eu estou trabalhando para vocês, eu não tenho mais nada. Eu só estou aqui para direcionar vocês na vida. O que é meu é teu. Pega lá, filho, a minha declaração de imposto de renda e vê quem são os meus herdeiros. Quem são meus dependentes, de quem é aquilo tudo. A gente está agora meio que administrando uma coisa que a gente vai deixar para os filhos. O pai falou para o mais velho: ei rapaz, teu irmão estava morto, reviveu, entra e festeja comigo. Ele está dando uma instrução para o seu filho. Pai que é pai instrui. Então diga comigo assim: o pai é trabalhador, justo, intercessor, perdoador e instrutor. E os filhos, aproveita tudo isso como ensinamento para a vida de vocês, porque um dia de filhos vocês serão pais. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Bom, passar a palavra aqui para as responsáveis da rede infantil. A Ludmila vai estar conduzindo nossos filhos, nossos pequeninos aí, para uma homenagem aos pais. Papais, nossa vez de babar, entendeu? Então, ó, pode ficar em pé, vir para frente filmar, deixa as mães já em segundo plano. Vamos aproveitar o nosso direito aí, vamos filmar tudo, beleza? Então, vamos receber aqui a Ludmila. Quantos podem aplaudir o Senhor pela vida dela?